Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Hoje, no Porque Sim Não É Resposta, falamos de facilitismo nas escolas, a propósito de um e-mail de uma professora e formadora de professores. Eduardo Sá, boa tarde. É verdade que nem sempre desafiamos as nossas crianças? Há uma tendência para facilitarmos quando falamos em aprendizagem nas escolas? Olá, Judite. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Olá, Judite. Que pergunta tão difícil, Judite. Às vezes há, sabe? Mas eu vou tentar justificar para que isto não fique assim como uma afirmação sem grande sensatez. Eu tenho a ideia que às vezes nós todos, e eu quando digo todos estou-me a pôr na equação, em todos os graus de ensino, eu não digo que sejam facilitismos, dito, mas eu acho que às vezes somos todos empurrados, às vezes com pequenos empurrõezinhos, às vezes muito subtis, para pôr muito pó de arroz nas notas, percebe? E de repente, quando chegamos ao fim da linha, e o fim da linha é, por exemplo, nas dissertações de mestrado, quando nós, no final do mestrado, dizemos a um aluno, olha, você foi aprovado, com muito bom, teve 17, às vezes quase estamos ali a cotovelar-nos no registro do género, quem é que vai dar a má notícia? Porque, de repente, ter 17 é uma coisa absolutamente ofensiva, tomando em consideração os diversos mestrados das diversas escolas portuguesas. Ou seja, eu acho que às vezes nós, enfim, vamos pondo tanto pó de arroz, tantas almofadinhas, que não é muito razoável. Pode-me perguntar assim, Eduardo, mas atenção, ganhamos alguma coisa ao andar para aí a reprovar alunos? Eu digo imediatamente não, porque eu não tenho dúvidas que os miúdos são todos inacreditavelmente inteligentes e às vezes a maneira estrambólica como reagem diante de uma determinada disciplina tem muito a ver com um professor que tiveram, que não tinha uma química especial, ou com a criança, ou com essa disciplina. Portanto, há ali sempre acidentes de percurso que, de facto, vão por aí. Mas aquilo que me preocupa é que se nós formos às notas dos nossos amigos, dos amigos dos nossos amigos, são todas notas magníficas. São poucos os três, tomando em consideração o percurso que vai até ao terceiro ciclo, que às vezes eles têm. Ora, será que nós estamos aqui a lidar com eles como se, no fundo, estivéssemos a avaliar de facto aquilo que eles sabem? E porque quando nós avaliamos aquilo que eles sabem, nós estamos a avaliar a nós como professores, como é evidente, e o pacote todo do sistema ao mesmo tempo. E eu tenho a impressão que o que esta professora, no fundo, está a querer dizer é, se calhar nós andamos aqui com eles muito nas palminhas das mãos, eles precisam de todo o nosso cuidado, toda a nossa atenção, mas parece-me que essa professora está, de alguma forma, nas entrelinhas a perguntar, não será que andamos aqui com cuidados demais e já agora se andarmos isto beneficioso? E a resposta é não. Há uma expressão muito curiosa desta professora nesta carta que fala da pedagogia do sucesso e, sim, portanto, estamos sempre a insistir no elogio barato para praticarmos essa pedagogia do sucesso. Faz sentido isto? Quer dizer, faz imenso sentido essa pedagogia do sucesso, portanto, faz sentido porque temos uma professora que pensa e que gosta tanto da escola e da educação que depois tem esta capacidade de síntese absolutamente notável, mas não faz sentido nenhum essa pedagogia do sucesso que de facto existe, Justito, porque a determinada altura eu acho que nós devíamos pôr a entrada na escola
de todas as escolas, um letreiro muito grande a dizer assim, atenção, advertimos os pais que o erro é um património da humanidade, porque a determinada altura nós queremos tanto que eles saibam, nós preparamos-los. Bom, há professores que dão o teste que vão fazer no dia anterior para que eles depois, no dia a seguir, tenham boa nota no teste. Bom, a determinada altura, eles têm que perceber que podem errar, que não vêm daí mal ao mundo, que é magnífico que possam errar, porque quando eles percebem porque que erraram, nunca mais vão ter aquele erro. E se for assim, de facto, nós andamos sempre com a ideia, a alimentar esta ideia que eles são ótimos, e eu às vezes, quando estou à conversa com adolescentes, eu costumo dizer, olha, vocês não fiquem zangados comigo, eu acho que vocês não são tão bons como imaginam, mas sinceramente eu acho que são muito melhores do que talvez nem sequer pensem que são. Porque eu acho que eles às vezes imaginam que serem bons é tirarem notas, nunca se engasgarem, etc. E serem bons não é isso. É quererem saber os intestinos das coisas e porem perguntas e perceberem que as dúvidas são mais importantes que as respostas e de repente irem lá escarafunchar, esmiuçar e de repente descobrirem o porquê de cada coisa. E nós temos muitos numa atmosfera às vezes um bocadinho fast food e não lhes damos tempo para aprender e para pensar. E eles, quando aprendem e pensam, são muito melhores do que as notas que têm deixam entender. Eduardo, não há aqui nesta ideia de que a exigência deve substituir essa cultura do sucesso, ou essa cultura do elogio fácil? Não há aqui nesta ideia um ignorar de realidades muito distintas, de pontos de partida muito distintos para cada aluno, porque nem todos têm as mesmas condições para estar à altura dessa exigência. E que falo de condições familiares, de condições económicas, sociais. Oh, Bruno, sim, mas eu gosto das escolas exigentes. Não naquele sentido de, como todos nós já vimos, eu cresci numa universidade clássica, onde os alunos do primeiro ano do curso de Direito estavam ali com as notas fixadas na porta-ferry, onde toda a gente entrava e onde toda a gente saía. Bom, e a profissão de 2, de 3 e de 4 numa escala de 20 era mais que muita. E eu depois, às vezes, estava com aqueles professores que de uma forma muito vaidosa me diziam, bom, a minha disciplina é tão difícil que a taxa de aprovação é mínima e eles todos têm notas por baixo de 5. Ora, não é nada disso. Eu acho que nós temos que ser exigentes em relação àquilo que uma criança tem para nos dar. E eles têm muito para nos dar, muito. E eu acho que em muitas circunstâncias nós queremos muito produtos normalizados, e é exatamente como diz Bruno. E de facto o ponto de partida é sempre diferente, mas completamente diferente. Sendo certo que muitos miúdos na primeira volta de uma maratona estão em último lugar e depois vão crescendo e crescendo e crescendo e chegam na cabeça da corrida quando a maratona chega ao fim. Portanto, eu acho que as escolas têm que ser mais personalizadas, têm que ser menos normalizadas, têm que abater um bocado esta cultura do sucesso, como se no fundo, quando se dá um 3 a um miúdo, de repente, bom, caísse o Carme e a Trindade porque ele não é inteligente. Não, às vezes é só o professor que não está a conseguir transmitir os conhecimentos àquele aluno de forma adequada, mas isto serve para nos avaliarmos uns aos outros e às vezes nós não fazemos isso. Todos nós ficamos muito contentes quando os nossos filhos têm umas notonas, desculpem a vulgaridade, e às vezes não paramos 5 minutos para ir ver se o teste foi bem corrigido, se não foi bem corrigido, ou se às vezes não houve ali demasiado pó de arroz, porque às vezes há demasiado pó de arroz, e quando há, o que é que nós adiantamos com isso? Nada. Achamos que eles são geniais e depois andamos a alimentar um equívoco, quando de facto sermos exigentes não é incompatível com o facto de lhes darmos boas notas. Bom, na verdade somos exigentes connosco em relação àquilo que lhes damos e eu acho que às vezes nós facilitamos junto de nós próprios, porque temos a ideia de que se formos muito condescendentes ninguém percebe que estamos a ser condescendentes e eles percebem que podemos ser tudo menos bons professores. Uhum. É como diz esta professora, às vezes preferimos ser enganados do que trabalhar honestamente para um número que até pode ser mais mediano, mas que é mais transparente.
Judito, mas sabe uma coisa, deixa-me só dizer isto, calma já. Eu fico tão orgulhoso com estas pessoas que nos escrevem, tão orgulhoso, e fico sobretudo tão orgulhoso com este tipo de professores, porque são professores especiais, sabe? Estes professores são tão especiais que eu acho que estes é que deviam arrastar os outros todos, porque estes são os verdadeiros elefantes, aqueles que abrem um trilho e dizem assim, é por aqui. É uma professora tão bonita que, meu Deus, esta professora devia estar num quadro de honra de professores, se houvesse um quadro de honra para professores. Está no nosso quadro de honra, pelo menos. Seguramente. Eduardo, ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, já sabe, escreva-nos para eduardosá@observador.pt e ouça-nos em podcast e no site do Observador. Eduardo, obrigado, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Um abraço grande para os dois e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.